Olá, vamos viver a nossa essência. Hoje nós estamos aqui para fazer uma live sobre rejeição. Que dor é essa? E será uma série de lives. Nós vamos falar sobre as 5 feridas emocionais, iniciando pela ferida da rejeição. Depois nós vamos falar sobre o abandono, sobre a ferida da humilhação, da traição e da injustiça. E o objetivo dessas lives é trazer informações, trazer consciência que cura, gerar vida, trazer reflexões e percepções, trazendo conhecimento sobre nós mesmos, né? E quando nós temos uma dor emocional, ela nos bloqueia. A dor, ela impede a manifestação do nosso espírito, considerando que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E a dor, ela bloqueia isso. Então vamos entender, vamos olhar, vamos trazer consciência sobre como isso acontece, sobre como isso se mostra na nossa vida. E a nossa conversa, que é a nossa reflexão, ela tem base no livro As 5 Feridas Emocionais, da Louise Bourby. E antes de eu chamar a minha convidada, a Sil, eu vou ler um poema. Esse poema está no livro, tá? Ele é do Jalmar Suderberg e diz assim: todos queremos ser amados, ou admirados, ou temidos, ou odiados e desprezados. Queremos despertar uma emoção no outro, seja ela qual for. A alma estremece diante do vazio e busca o contato a todo custo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Agora eu vou chamar a Sil. Vamos lá. Aguardar a Sil entrar. Enquanto a Sil entra, ela já está aí. Oi, Olá, Sil, oi, tudo bem? oi, tudo bem? Boa noite a todos. Seja É um bem-vinda, prazer. Sil. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, é uma honra para mim participar dessa live junto com você e com todos que já estão aqui conosco, né? Que coisa boa, Sim. muito Deixa eu legal, ajeitar aqui muito meu legal. celular. Sim. É, Então, Sil, eu não lembro se eu me apresentei, se eu não me apresentei, mas enfim. não, Não? Então tá. não, você não É, falou. Não. tá. Gente, é que eu tô emocionada, porque é a primeira live que eu tô fazendo com a Sil. E é muito gostoso, né, Sil? Vamos lá. Sim, sem dúvida. Então, eu sou humanoterapeuta, parceira do Espaço Humanidade, sou psicanalista e espiritualista e facilitadora do Círculo da Vida. Sil, então se apresenta para quem não te conhece também, fique à vontade, seja super bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, obrigada, Eli. Eu também sou igual a Eliane. Também sou terapeuta integrativa, também faço a metodologia humanoterapeuta, psicanalista com espiritualidade, facilitadora do Círculo da Vida. E é uma honra para mim participar desta live quando a Eliane me propôs, que nós estamos embasadas no livro, né, Eli? Mas Sim, vamos lá. tem a nossa experiência pessoal, tem a nossa vivência nos nossos atendimentos, com os nossos assistidos, né? Com todas Sim, essas feridas que a gente vem acompanhando.
E essas feridas que fazem parte das nossas vidas, né? Porque todos nós temos elas, né? E todos nós viemos com essa missão, né, Li? Viemos com essa missão de aceitar essas nossas feridas, viver essas nossas feridas, né, Li? E Sim. aprender a nos amar. Eu acho que é a essência de tudo, né? Mesmo tendo aprender a nos amar. E no decorrer da live eu vou abordando um pouquinho mais junto com a Eli, o porquê eu me sinto tão honrada de fazer parte desta live com a Eli. É, e trazendo também essa consciência, né, Sil, do aprendizado, essa experiência que a gente vivencia e que precisa aceitar também, mas não somente a experiência, não somente essa dor da rejeição, mas também nos aceitar que a gente viveu essa experiência, o que a gente vive, né, que a gente está passando por esse processo, e nos perdoar, nos acolher diante disso tudo que a gente Sim, vive, que a gente experimenta. sim, Então é com esse olhar compassivo, com esse olhar amoroso, que eu posso me acolher, me perdoar e, e perceber que tem um propósito nisso tudo, né? sim, sim. Tem um propósito em tudo isso. E justamente porque quando nós não vivemos essa aceitação, que nós estamos baseadas muito na culpa, no medo, no julgamento, na crítica, isso vai trazendo muita dor. E nós vamos justamente criando eh, as nossas máscaras, né, Eli? Nós vamos trabalhando, nós vamos tentando esconder as nossas feridas através das nossas máscaras, que elas vêm justamente por quê? Para nos Então, proteger, né? é, e a máscara foi o jeito que a gente encontrou para sobreviver Sim. quando a gente se deparou com isso, né? Então, olhar para essa máscara também com Uhum. compaixão, né? Porque graças a ela a gente sobreviveu e agora a gente já está numa condição de perceber se, se eu ainda estou usando e quando é que eu estou sendo eu mesma e quando eu estou usando a máscara que a rejeição me possibilitou. Isso, exatamente. E eu acho uma coisa, algo bem interessante a gente abordar também, sabe, ele, como que estas máscaras começam, de que maneira que elas começam, as fases que essas máscaras começam a surgir nas nossas vidas. Isso é bem importante para a gente poder entender por que que elas foram, como que elas começaram, de que maneira que elas começaram, né? Eu acho Sim, que isso é bem importante, porque quando criança, nós passamos por algumas fases, né? E a primeira fase é a que nós devemos voltar sempre, né? Que é aceitar, é ser quem nós somos. Então, a sim. nossa primeira fase é justamente isso, ser quem nós somos. Então, a criança, ela vem com isso, com essa alegria, né, Li? De ser Sim, quem ela é, quem ela é. essa naturalidade de ser, que daí agora a gente está voltando para resgatar isso, né? Isso, Mas esse primeiro momento a gente se expressa. Quem aqui não é mãe, não é pai, mas assim foi com a gente, assim sim, aconteceu também com os nossos filhos, aconteceu com uhum, os nossos pais, né? Então, assim, essa fase da criança, quando ela chega, ela tá no seu natural e ela se expressa naturalmente. sim, Mas daí ela se depara com
um, um momento, com um lugar, com uma experiência que aquilo que ela faz contraria, né? E aí começam os embates, né? Porque daí ela percebe que ela não está agradando, Isso mesmo. é, É, e isso começa a gerar dor para a criança, né? Então, exatamente. muitas das birras que nós fizemos, muitas das birras que os nossos filhos fizeram, Sim, tem a ver com esse choque, né? sim. Poxa, para mim é tão natural fazer isso, ser assim, mas os adultos não me deixam, É. né? Então, aí, vamos lá. Exatamente. Porque é justamente nessas, isso que você abordou, é essa segunda fase onde ela encontra a dor, né? Porque ela não é Sim, aceita, ela percebe que ela não é aceita como ela é. Aí ela vai para outra fase, que é a dor da birra mesmo, da crise, da dor, da revolta. Na verdade, a palavra certa é essa, da revolta. E sim, essa fase é a fase que muitos de nós ficamos nela, né? é. Ficamos ali, paralisados, né? Nessa fase. Presos, né? Presos, porque a gente não consegue ser o que a gente é e a gente não sabe como sair dali também, né? Isso. É, e também é nessa fase que muitos começam a usar a máscara. Então eu não Sim. posso ser quem eu sou, então eu vou ser quem querem que eu seja. Aham. É, eu vou me organizar aqui para atender à expectativa externa. E aí que começa essa criação nossa de manifestar não exatamente a nossa essência. Isso. Daí eu vivo o que o outro quer que eu seja, Isso. né? E E tá, pode pode falar falar. se depois eu coloco. E depois vem a fase que daí a gente entra nas máscaras propriamente ditas, que são essas que nós vamos abordar aqui, que nós Isso. realmente entramos nas nossas máscaras para sobreviver, porque daí nós entendemos que nós precisamos dela por sobrevivência, né? E aí que entra a primeira, que é da rejeição, né? E por que que a primeira é a rejeição, né? Por que que nós entendemos através do estudo e tudo mais, por que que a rejeição ela é a primeira colocada como a primeira ferida, né? E também uma coisa muito legal, Li, para a gente trazer aqui é aquela metáfora que o livro traz Da sobre a luva. ferida da luva, Uhum. né? É, Você quer abordar isso? na verdade, assim, de um modo geral, as nossas feridas, né? A máscara é como se fosse uma luva. A gente tá com um machucado na mão e a gente coloca a luva e esconde o machucado. Isso. E aí vem alguém, pega na nossa mão, não vê o machucado, não sabe do machucado e nos machuca, né? Isso. Apertou, mexeu na nossa mão, mexeu no nosso machucado sem saber que a gente tinha essa dor. Uhum. E a gente vai para um lugar de condenar essa pessoa, de julgar essa pessoa, de culpar o outro, porque daí eu estou sentindo dor porque o outro O outro me me machucou, machucou. É. E na mas a verdade, responsabilidade é minha, né? e isso quem colocou a luva fui eu. Então, quem começou a usar essa máscara para disfarçar essa dor fui eu. Isso. Essa dor da rejeição, como nós também somos mães, né, Sil? E para mim trouxe um grande alívio depois que eu descobri isso. É, um alívio para a culpa, né? Porque mãe, essa coisa da culpa, né? E os É, pais também, né? Os pais que estão aqui também. Mas assim, quando eu tive a compreensão e que fez muito sentido para mim,
Não são os pais que escolhem os filhos, e sim os Os filhos que filhos escolhem os escolhem os pais. pais. Então, quando eu tenho essa clareza que a minha mãe, o meu pai, fui eu que escolhi porque eu precisava da minha mãe, assim como ela é, eu precisava do meu pai assim como ele foi para mim, a minha mãe Isso. assim como ela foi para mim lá na infância, na gestação, durante todo o tempo que eu fiquei com ela. Uhum. Os meus filhos também precisaram de mim, mãe, como eu fui, como eu sou, do pai da mesma forma. É, e essa dor, ela não necessariamente aconteceu literalmente, mas a criança interpretou. E ela Sim, interpretou justamente porque ela traz isso para ela para trabalhar, trabalhar. para ela, vamos dizer assim, desenvolver, para ela compreender. E quando a gente fala desse, eu só percebo a rejeição porque eu tenho a rejeição, né? A gente pode associar com a segunda lei lá do Hermes, né? É, Correspondência. a lei da correspondência, que eu só percebo. Tipo, a lei fala assim: tudo que tem no macro tem no micro, Tem o no que tem no micro. micro tem no macro. Então, eu só percebo fora de mim o que tem dentro de mim. E para quem sente a rejeição, só sente porque já traz consigo. Sim. Então, é algo que a gente. Eu estou falando a gente porque nós vamos falar de 5 dores, de 5 feridas emocionais. É muito comum uma pessoa ter mais que uma dor. Pode até ter as 5. Não é tão comum ter todas, né? Mas Uhum. assim, num certo grau, é possível que nós tenhamos mais que uma. Então, se eu trago isso dentro de mim, eu vou me deparar, eu vou atrair situações para trabalhar isso. Então, assim, não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, não é culpa minha como mãe, não é culpa do pai dos meus filhos como pai. Mas Sim. os filhos, eles nascem aonde eles precisam, na família que precisam, no lugar, na cultura que precisa. Uhum. E é esse aprendizado, né? Esse Sim. aprendizado que passa por uma aceitação, passa por uma compreensão, que passa pelo perdão Uhum. É, dessa experiência, né? sim. Passa pela compreensão, pelo perdão, pela aceitação da experiência e de mim mesma, de eu ter vivido aquela experiência, de eu ter agido daquela forma naquele momento. Então a gente vai desenvolvendo essa compaixão conosco. Foi a alternativa daquele momento, nós fizemos o que foi possível com as ferramentas que a gente Que a tinha, com o gente tinha. conhecimento, com o conhecimento que a gente tinha. Sim. Com os nossos pais, com os nossos filhos, não é diferente. É. E é muito importante você trazer isso, Eli, porque isso traz um conforto para nós. Quando a gente entende que nós estamos no lugar certo, nós temos o pai e a mãe certo, nós somos. Isso me confortou muito porque eu sou a mãe certa para o meu filho, né? Sim, Porque, como você falou, mãe é munida de. Não seria a palavra culpa, mas grosseiramente falando, a gente tem e traz essa culpa de todas as coisas, mas está tudo certo como tá. E ele veio para trabalhar justamente e se atraem, né? O que precisa ser tratado se atraem, a gente atrai, justamente. porque senão como é que a gente vai curar esse negócio, Não tem né? como curar. Impossível, impossível, É, né? então bem isso. Mas E essa ferida, ela é profunda. Ela é muito profunda, a ferida da rejeição. sim, Porque é uma ferida que você
não se sentem no direito de existir no planeta. Você quer Sim, deixar de existir, né? é. E só para a gente trazer também o que significa a palavra rejeição, né? Que é uma coisa bem importante para a gente falar. Eu vou ler aqui, tá? A palavra Tá. rejeição significa repelir, afastar, recusar, pôr de lado, largar, não acolher, não assimilar, excluir. A etimologia da palavra, ela vem do latim, da nossa língua mãe. Aqui tem umas palavras difíceis que eu acho que estão em latim, né? Re Uhum. significa de, jacere Isso, significa atirar fora, isso. recere quer dizer atirar fora. É. Então, assim, por isso que, por que que a gente traz essa etimologia da palavra? Só para trazer o entendimento, né, Eli, do que é, Uhum. do que significa a rejeição na nossa vida. Porque nós vamos tratar justamente isso. A gente não quer incomodar, a gente quer viver naquele cantinho, quietinho, sem barulho, não criar problema para ninguém. Quanto mais ninguém escutar a nossa voz, ficar quieto, essa é a rejeição, É, né? é, Essa é a dor. essa é uma característica, né, Sil, É, de a voz ser mais branda, né? branda, Quem tem essa dor, é... o nome da máscara é escapista, mas escapista. assim, essa palavra leva a gente para um lugar de querer fugir. É, Fugir do quê? Fugir de quem? Fugir da gente mesmo. A gente quer da gente fugir mesmo. de tudo que for possível, a gente quer fugir. Então, assim, se eu puder passar transparente, né, eu vou passar transparente E se para tiver uma ninguém. discussão, então, Não, a gente nem abre a boca, né? Porque é não, quieto, não chega mudo, nem perto. calado. É Não quieto, chega mudo, nem perto. calado. Então, assim, uma característica forte, a gente brinca, mas é, é que assim, a gente conhece esse lugar, né? Então a gente já saiu, agora dá para rir, mas no Sim, começo, assim, não é é no sofrido. começo, é sofrido, quando a gente tá nessa dor, a gente não consegue mesmo assumir, se posicionar no sentido assim de defender uma ideia própria, porque o medo Opinião, de ser rejeitado, rejeitado. o medo de não te quero mais aqui, de sentir essa dor de novo, a gente faz de tudo para Para não não sentir sentir. essa dor, É, né? e é Então, uma coisa muito, é assim, por que que nós estamos abordando dessa maneira tão, na primeira pessoa, né, Li? Porque nós já passamos esse caminho, nós já fizemos esse caminho. Então, quando eu falo no início da live que é uma honra estar aqui com você, porque a ferida da rejeição, eu já trilhei esse caminho. Porque para romper a barreira de estar aqui, falar e correr o risco de não ser aceita, né? É porque eu já passei por essa barreira. Eu já venci esta ferida. E eu preciso, não significa que ela não exista. Significa que eu olho para ela sempre. Hoje, quando ela sim, starta, eu olho para ela, eu converso com ela e nós vamos elaborando, né? Mas assim, a questão é justamente essa: é de fugir, de se esconder, de achar que você não é, o que você fala é inútil, né? sim, Se sentir desvalorizada, mas é tudo você. Sou eu que sinto, não é é. o outro. O E, e, a, outro é, e a gente não quer ser nunca notada, né, Sil? de Esse preferência. que
esse querer se esconder, a gente não quer ser notada, né? Então, É, é, eu lembro uma época que, tipo, se eu ia muito num lugar, num comércio, né? E se eu chegasse e me chamassem pelo nome, nossa, eu falei, ai, acho que tá ficando difícil vir aqui, entende? Mas assim, olha como é difícil até para acolher o carinho, sim, para acolher o outro. Então, essa coisa de não ser notada, de doer quando alguém nota a gente, porque se notou, se me der atenção, tá, e se depois me desprezar de novo, me rejeitar de novo, é né? aí que eu sinto de novo. Com tudo que eu tô fazendo para não me mostrar, né? É Uhum, assim, e quando a gente vai tendo consciência que essa experiência foi algo que a gente viveu, sim, que doeu, sim, mas que agora eu estou num outro momento e eu posso olhar para isso. Quando eu vou me percebendo, porque se eu, comigo assim, ó, o que dessas dores, depois a próxima para mim foi mais forte, né? Mas é uhum. que a próxima, que é o abandono e a rejeição, elas caminham ali Estão muito pertinho ligadas. também, estão muito Sim, ligadas. Então, assim, eu acho que o maior desafio nosso é identificar a dor, é se perceber na dor, porque a gente tem dificuldade de identificar isso em nós. E também é por isso que nós estamos aqui trazendo um pouco da nossa história, trazendo um pouco do que tem no livro das 5 feridas emocionais, trazendo também a nossa experiência como terapeuta. A ideia é trazer essa consciência, da gente se observar, da gente se perceber, porque muitas vezes a gente tá tão em dor que a gente nem sabe por que que tá doendo, o que exatamente que dói. sim. E essa colocação sua, Li, assim, desde que eu iniciei a metodologia, eu fiz vários tratamentos com outros temas, né? Uhum. Com outras questões, e fui tratando, inclusive com você. Sim, A Eliane sim, nós trocamos tratamento isso, várias vezes, né? exatamente. Até Sim, o dia que, é o que eu sempre falo, quando uma pessoa chega, tem camadas que a gente precisa ir tirando, até chegar naquela que sim. precisa. E o dia que eu descobri a rejeição foi um dia que o meu filho esqueceu de me avisar uma coisa da escola. E eu me senti esquecida, me senti não amada. Eu só tenho um filho, mas não era ele, era eu. E eu Sim. aí nós trocamos, conversamos muito, nós duas, trouxe a questão para você e fomos elaborando, iniciamos um tratamento dentro da ferida da rejeição. Por quê? Porque eu fui olhar justamente por isso, para se perceber, se olhar, não ter medo de se olhar, porque às vezes a gente tem medo de enxergar. Sim, É a é, luva, é a luva e a né? gente fica fugindo da gente mesma, né? Fica Esse ser transparente é para os outros, mas é primeiro para nós. sempre, porque o É, outro, ele só é o reflexo do que eu sou, né? isso. E Tanto que a gente interpreta como rejeição e não é, né? ele falou: É, mãe, eu só esqueci. E eu já estava chorando, achando que não me ama, que não me quer, que, né? O uhum, drama.
e mãe, desculpa, eu esqueci. Para ele sim, estar resolvido, entende? é, Mas o problema não é ele, o problema era eu. Então, quando eu fui olhar para isso, nossa, que libertador. E hoje, quando eu. Engraçado que tudo vem por sintonia, né? Quando eu trato as pessoas justamente desta ferida, eu vejo quanto tem alívio depois, né? Porque, sim, como nós sempre falamos, né, Eli, a gente, nesta escada da vida, a gente só tá um degrau acima porque a gente já fez, mas a sim, escada é a mesma. é só porque a gente está mais tempo tratando. Só, só por isso, só por isso. É É só por isso, verdade. né? É, Só por é. isso. E a gente perceber que está dentro de nós, é bem isso que você falou, né? Eu também, até eu perceber que estava dentro de mim e que não estava fora. O que É, vinha de fora eu só interpretava com o que tinha aqui dentro, né? exatamente. E Sil, olha como agora, é, assim, você tem habilidade de resposta em relação a esses tratamentos que tem essa ferida, essa dor. Sim, mas essa habilidade de resposta a gente traz quando a ferida já está Curada. curada, Sim, né? Então, sim, é uma habilidade em que nós vamos trazendo. É, sim, o escapista, a ferida da rejeição, ela traz isso como cura, né? sim. E ela também consegue viver muito bem nas questões de solidão, nas questões que não é solidão, sozinha, fazer as coisas sozinha, ela não diferente de uma outra ferida que nós vamos abordar mais para frente, né? A ferida da rejeição ela trabalha bem com as Sim, questões que precisa trabalhar sozinha. Ela se é, vira bem com isso. sim, é uma dor que não é só dor também, né? Não, Essa dor, ela nos traz recursos por exemplo, perceber detalhes. São coisas que só quem tem essa dor tem essa habilidade mais apurada, né? De sim, fazer muitas coisas também ao mesmo tempo, né? Porque sim, daí eu vou deixar tudo prontinho para ninguém reclamar, para ninguém brigar comigo, enfim, a gente vai se tornando muito especialista nas coisas que a gente faz para tudo, para não reviver aquela dor. Mas só que quando a gente vai desenvolvendo essas habilidades, a gente vai ficando muito bom também naquilo que a sim, gente faz. isso. Então, não tem o seu lado também que eu só consegui desenvolver por causa dessa dor. E quando eu olho, que eu trago, que eu acolho esse lado, que eu integro, isso se transforma numa força, Sem dúvida. É. né? E E aí, uma e justamente isso que você está falando de fazer essas inúmeras coisas, quando eu olho para isso, eu olho na dor do passado, né? Eu olho naquela busca incessante de perfeição, mas daí era na dor. sim, Hoje, a ferida curada, você olha esta perfeição de uma outra maneira. Você não olha com aquela dor que você queria ser perfeita para ninguém te rejeitar. Hoje sim, você faz as coisas pela aptidão que você tem ao fazer, sim. Uma né? aptidão que foi desenvolvida em função da dor,
mas hoje já tem um outro sabor, esse, né? Tipo assim, eu faço pelo prazer. Agora eu me lembrei de uma outra amiga, a Teca, né? Eu faço pelo prazer de fazer bem feito. Então eu Isso, faço perfeito. consciente, eu faço consciente. Isso. Muda totalmente a energia, Muda. muda a frequência da ação e muda o E- efeito de quem está ali convivendo com a gente, né? Isso. Porque aí, o que que acontece? Antes, na dor da rejeição, a perfeição, ela é algo que você não abre mão. Você quer as camisetas todas brancas, certinha, a vermelha, a preta, entendeu? Tudo muito perfeito. Hoje, quando o marido puxa a camiseta de baixo e fica meio virado, você não fica brava, entende? A perfeição não fica aquela coisa chata. Sim, Você trabalha com a tua, com esta dor de outra maneira. Você olha para ela de outra maneira. Você até deixa o cachorro morar dentro de casa, porque os pelos sim, era algo que não havia possibilidade disso acontecer. Então você começa a olhar que para onde a tua perfeição antes te levava sim. e o que que ela te traz hoje quando traz a cura. Então, E essa informação é para entender que isso é possível. sim, é possível. Isso é Então, possível. assim, tem vida depois da dor, tem muita vida, e Nossa, assim, como você conseguiu? Todo mundo pode conseguir, né, Sil? sim, Que é sim, possível a gente olhar e trazer um outro significado para esse fazer bem feito. Porque o sim. que antes era pesado, agora não é mais. Não, é justamente isso. É bem É, isso, é leveza é a palavra. é. Leveza, leveza. Claro que não é santidade, tá? Tem Sim, dias que você tá virada, que você se incomoda, que você tá brava. Não, aqui não tem santo, não. É justamente isso. Tem dias que você aciona, normal. Uhum. normal. Você é um ser Sim, humano, você não tá santificado. Mas aí você tem um entendimento. Você fala, opa, sim. peraí, acionou aqui. Então vamos Não precisa conversar. tanto. Uhum. Menos, conversa com a Silvana, pega a Silvana num cantinho, conversa. Então, isso é trazer a consciência. E esse é o nosso maior Sim, objetivo aqui, né, Eli? Trazer sim. consciência para todo mundo que é possível É. olhar, sentir, aceitar, viver, né? Entender a Sim, máscara, entender essa máscara e saber que é. você consegue viver com a cura dessa Isso, ferida, né? isso. E, e também essa técnica que nós trabalhamos, da metodologia humanoterapeuta, ela trabalha em todos os nossos campos. Então, Sim, por isso que é tão profunda essa cura, e a gente consegue ajudar as outras pessoas, porque são caminhos que nós trilhamos, que nós experimentamos, que a gente realizou o tratamento, sentiu o efeito na vida. E sim, nós somos prova viva, né, viva. de muitas superações, de muitas curas, assim como muitos outros assistidos. E essa mensagem, essa consciência de que é possível, que a gente não precisa ficar se recriminando, sofrendo com mágoas, com ressentimentos, buscando culpados para aquilo que a gente sente de dor, de sofrimento. Então, um primeiro passo, assim, um primeiro momento é da gente olhar para a gente. O que que realmente me incomoda? Sim, O que que me tira a paz? Será que eu
Será que eu estou usando essa máscara de não, de nunca querer um embate? Não é para ficar querendo brigar, não é isso. Mas assim, de dizer sim para tudo e para todos, porque eu não quero que ninguém brigue comigo. A máscara, Exatamente. ela tá às vezes assim, até a pessoa se submete a muitas coisas para que ninguém é, para que ninguém seja contrariado. Eu posso ficar contrariado e tal, mas o outro não, né? Então a gente fica nessa relação dolorosa mesmo. Dolorosa. É um looping que você vive, né? Porque justamente quando você se nega, você não expõe a tua opinião, porque daí Com o medo. outro, ou quando você expõe, o outro fala, ai, não é bem assim, eu acho que não é assim, eu penso diferente. Aí você fala, ah, é Uhum. verdade, eu acho que você tá certo. Pronto, já. Aí você se colocou num lugar para agradar o outro. Aí entra novamente a máscara do escapista. Tô É, fugindo de mim. e aquela coisa do medo do pânico, né, Sil? Meu Medo de entrar em Deus. pânico. De, nossa, e Pânico, agora? o pânico, ele inclusive, ele dá até falta de memória. Dá sabe o branco que a gente fala? É isso. Só que o que acontece nesse branco não é falta de memória, é medo. Sim, é o medo de ter o conflito, de ter a rejeição, de novo ser jogado de lado, De novo né? ir para aquele lugar que eu conheço, mas não quero voltar. É. Uhum. Mas eu volto porque eu não quero, daí eu volto porque eu não tenho a negação. Isso. E eu vou. Aí eu vou sozinha, não é nem o outro que me manda, né? Aí eu vou Não, sozinha. vou. É. E o pânico é exatamente isso. É algo assim que você está presente no vocabulário do Do... escapista, né? Sim. É que se utiliza da máscara escapista. Pânico e eu quero sumir. Isso. São Uhum. palavras assim que o escapista se utiliza. Vamos dizer assim, quando ele se vê sem saída, ao invés de ir para resolver, ele corre. Ele quer Corre, sumir, né? sumir. Sabe É. aquela frase, abre um buraco que eu quero me Uhum. enfiar? É, É essa, é. Sim, sim. é essa. É. É Parece justamente avião que essa. eu quero descer. Parece avião que eu quero descer. O auge do desesperado, do rejeitado, né? É, É, mas a gente brinca só para quebrar um pouco, sim. porque não é. Mas é isso, é o querer sumir literalmente, né? Aí o que acontece quando esse pânico se instala? Não come, dá Uhum. todas as dores possíveis, estômago, cabeça, intestino, tudo, tudo. Porque o pânico se instala, o medo é teu companheiro, e aí começa todos aqueles pensamentos na tua cabeça que você cria, e Sim, se duvidar até você ver a pessoa ou a situação na tua frente já se concretizando. Faz parte da dor. sim, Nada mais é do que a dor. E aí a gente precisa, quando isso acontece, é uma coisa que a gente aprende muito, né, Eli? Para, respira, porque nesse momento a gente perde a respiração. A gente faz aquela respiração afoita, não completa, não oxigena corpo, não oxigena cérebro, fica pior ainda. Respira. Primeira coisa, se lembrar, né? Mas lembra que respiração faz parte da vida. Respira. E vai voltando na questão assim, o que que é real para mim, né? Mas assim, voltando aqui para a questão da rejeição na minha vida, a metodologia humanoterapeuta, ela virou a chave da minha vida.
virou a chave. Eu tive muita consciência desta ferida, que eu chamava por outros nomes. Sim. Então, isso é importante a gente trazer, Sil. A gente ter consciência, perceber isso. Com a metodologia, a gente vai limpando essas massas, esses bloqueios que a gente foi criando com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com tudo que a gente foi colocando de dificuldade na nossa vida, coisas que a gente literalmente criou e que a gente não tem consciência disso, né? Uhum. Quando vai fazendo essa limpeza e a gente vai respirando com mais tranquilidade, a vida começa a fluir mais, eu consigo fazer os movimentos, eu consigo me expressar, vou tirando esses bloqueios que impedem a manifestação do meu espírito, a Sim. manifestação da minha essência. Então, vou limpando, né? Aham. E vou tendo clareza sobre a força que essa dor pode me trazer, Sim. né? Quando eu supero ela, Quando quando eu eu supero. consigo integrar, porque até então a gente está assim, fragmentado, a gente não está íntegro, a gente não está inteiro. Nós não olhamos para aquilo. Eu estou de máscara, eu estou escondendo. Então, a hora que eu consigo tratar, eu posso tirar essa máscara e eu posso me mostrar. E eu posso me posicionar. E eu posso dizer que isso eu não concordo, aquilo eu não quero. E Uhum. que tudo bem. Tá tudo certo do jeito que está. Eu posso ter uma opinião diferente do outro e Do nem outro. por isso gerar um conflito. É só uma opinião diferente. Enquanto eu tô na dor, usando a máscara, eu acredito que se eu falar o que eu penso ou o que eu quero, eu vou gerar um conflito. E isso não é real. Mas eu criei já essa condição, né? É. Já Porque abri essa frequência, né? Então. porque por causa da aceitação, né? Você quer ser aceita Uhum, o tempo todo. O tempo é, todo você quer ser aceita. E uma coisa é. bem interessante de falar também, Li, é sobre a ambiguidade que a rejeição traz. Na questão assim, eu quero muito ser convidada para alguma coisa, né? Quando eu Sim. sou convidada, ai, mas será que me convidou porque realmente me quer? Será que me convidou por obrigação? Né? Vamos criando coisas. Aí começa a Isso, criar mais coisas. Uhum. me convidou porque é amigo de fulano, que daí, enfim. E se não me convida, né? Também cria mais outras Isso. suposições e outras massas, né? Então tá sempre na ambiguidade, sempre arrumando pretextos, os dois lados, se é convidado e se não é, Sim. né? Mas É. enfim, é uma coisa, é algo também importante de nós falarmos aqui. Quando que eu entendo que a ferida está sendo curada ou está curada? Aqui, eu falando com vocês, Sim. ocupando o meu espaço, Sim. me mostrando, dando a minha opinião. Sim. Essa é a maior cura da ferida do escapista, da ferida da rejeição. E também assim, né, Sil, a gente olhar para aquilo que hoje pode estar doendo e pode estar sendo difícil, mas olhar para nós como seres humanos e, e que, como humanos, nós temos habilidade de resposta, nós temos condições de resolver
o que a vida traz para nós. Sim, Hoje eu estava ali olhando um outro material e também a gente precisa olhar que a rejeição ela faz parte da vida. A gente vai passar por essas experiências, né, de rejeitarem uma ideia nossa, de rejeitarem uma sugestão. Isso sim. não tem como a gente não vou mais viver isso. Agora que eu curei, agora que eu tratei, vai acontecer, Vai. vai acontecer. Mas a diferença é a dor, né? A diferença é como que eu lido com essa Como eu lido rejeição, com isso. como eu lido, Se eu né? volto para aquela dor, ou se eu entendo que ela realmente existe. Ninguém é obrigado a Sim, aceitar tudo, a gostar de tudo e aceitar a minha opinião e me convidar para tudo, enfim, sim, né? É exatamente isso. É entender, saltou, vai saltar para todo mundo, sim, né? é, É natural. Vivemos num mundo onde estamos aprendendo a ser humano, né? Então essas é, coisas elas vão existir, elas vão estartar. Só que voltar sim, para aquela dor, não, é o entendimento dela, o isso, entendimento. é. E também, isso que você trouxe antes, Sil, é bem importante, que você falou dos outros nomes que você dava, né? Ah, Que sim. você achava que eram outras coisas. De acordo com as nossas crenças, com a nossa história de vida, com as nossas experiências, a gente Uhum, vai justificando até a gente conseguir ter clareza. sim, sim. Então, é importante a gente perceber a nossa caminhada também. O que que me leva a pensar que é isso e não é aquilo, né? O que que me leva a identificar um sintoma, um comportamento meu e achar que é rejeição. Uma percepção que eu tive que para mim foi uma virada de chave. Quando eu comecei a me observar, e a gente fala isso toda semana no tratamento para os nossos assistidos, se observe, porque ali é o nosso ganho de consciência. Para mim foi uma virada de chave muito importante. Eu passei a perceber quantas coisas era eu que criava, quantas coisas, quantos equívocos eu mesmo fazia. Não, não era real. Sim. Então Aham. a gente sai desse lugar de acusar, a gente sai desse lugar de terceirizar e olha sem condenação, sem julgamento, de coração aberto, assim, com amor, com compaixão. O que que foi mesmo que aconteceu? O que que É. eu fiz? O que que eu pensei? Como eu reagi? Como eu recebi a notícia? Como eu recebi o acontecimento? É sempre esse convite para a gente olhar para dentro de nós, para E identificar, fica né? isso, e ficar no que é real, né? No que é real. É muito É, importante isso. Qual é o fato? O fato é isso. esse. Porque a cabeça vai, cria, cria. Então, É, se observar é a palavra, é o que a gente mais faz no tratamento, é o que a gente mais faz com a gente mesmo. Se observa. sim, Hoje eu tô irritada por quê? O que que foi que aconteceu que me deixou irritada? Volta um sim, pouquinho, você consegue fazer isso. Volta um é, pouquinho, com quem que você conversou, o que que você falou, o que que você negou de você mesmo, o que que você sim, assistiu, o que que você
enfim, se É, observa. Então, sim, é muito importante. Hoje nós abordamos muitas coisas aqui, né? sim, Muitas coisas que a rejeição traz. Mas o que mais nós, né, Eliane, vamos falar por nós, queremos deixar para todos, se observe, é. né, Eli? E sim, e assim, eu tô dando uma olhadinha aqui nos comentários. Gente, que coisa linda esse povo aqui. É, pessoal, muito obrigada que vocês estão aqui. Tem primos, tem primas, tem tios, tem irmã, né, Sil? Tem Aqui, marido, os maridos, sim, os nossos maridos também estão aí. É, aqui, né, que o tio Vicente vem colocando aqui esse último comentário aqui. Ele falou: vivemos num mundo de 8 bilhões de pessoas diferentes. Como poderei pensar que todos e tudo seja como eu quero? É isso, né? sim, A vida é como é. O, e, não é como, nunca é. É assim, é o que é. É o que é, né? e tá É o tudo que certo é. como está. E tá tudo certo. Pode não estar, tudo bem. Mas que está Isso, tudo certo, está, está. né? Perfeito, perfeito, exatamente, Tudo bem é um outro nível, né? exatamente. Mas Mas, tudo certo está. É. exatamente. E nós queremos também convidar a todos, né, para as nossas Sim, próximas lives, é, que nós vamos abordar todas as feridas. A próxima é sobre o sim, abandono, também é uma sim, ferida muito, todas são, né, Li, muito importantes. todas. Todas são, até pode achar estranha essa palavra, mas todas são muito bonitas de nós olharmos, porque é através delas que a gente descobre lá a nossa essência. A gente tira essa camadinha, a gente encontra a gente tão, tão bonita por trás de tudo isso. E é tão bonito ver isso, né? Sim, verdade, verdade. É. Quando a gente reconecta com a nossa essência, Nossa, quando a gente se reconecta é incrível, é muito bom. né? Então, na próxima semana, nós vamos fazer na quarta-feira, né? Isso. Nesse mesmo Uhum. horário, às Nesse vinte e mesmo cinquenta e horário cinco e a gente vai falar sobre a ferida, então, do abandono. do abandono. É, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aí, para quem está desde o início, para quem entrou e saiu também, e para todos vocês que nos acompanham, que estão aqui conosco, que tiraram esse tempinho. Muito obrigada. Muito obrigada E, também. e é isso. Um beijo para todos vocês, Beijo a pessoas todos. essenciais. Vou Muito encerrar aqui obrigada. então. Obrigada, Sil. Obrigada, Boa uma boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.